Olá, eu quero saudar a todos que nos acompanham pela TV Manaim, no canal 126, também pelo canal 85, pela Sky Livre, a todos que também estão nos assistindo pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um programa Ciência e Fé. E no episódio de hoje nós vamos tratar a respeito ainda do arrebatamento. Nós falaremos aqui ainda a respeito de alguns sinais proféticos da volta do Senhor Jesus, mas o objetivo principal aqui é nós trazermos uma diferença que existe entre o momento do arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus. Nós estamos repercutindo nos últimos episódios sobre o Trombetas e Festas, este evento que ocorreu no dia 1º de dezembro de 2024, inclusive agora um QR Code, você pode ter acesso direcionando para assistir aquele evento. E nós vamos falar a respeito ainda desse assunto que é tão importante para a vida profética da igreja. E estamos aqui para tratar a respeito disso com alguns componentes, membros do Grupo Ciência e Fé, que vamos apresentar agora. Dr. Miguel Faria Lima, paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Prazer estar aqui novamente. Dr. Marcos Rodrigues, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Prazer também estar conosco. Muito bem. Junto com todos aqui. Professor Tiago Costa, a paz do Senhor. Paz do Senhor, os irmãos. Estamos aí de volta, né? Muito bem. São doutores, cada um dentro da sua área do conhecimento, inclusive aqueles que nos assistem em casa vão perceber que é sempre um mini currículo aí que é colocado, à medida que cada um interage, tem a sua participação. Pode acompanhar aí a graduação, as especializações que cada um tem dentro da sua área do conhecimento. Mas nós vamos falar aqui de um assunto intensamente profético, né, que é o arrebatamento da igreja. E para a gente poder começar, nós vamos ler um texto base que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, que nos diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. É muito importante a gente, acho que de início, a gente definir que no arrebatamento da igreja nós teremos ali a consequência de dois eventos distintos. O primeiro deles é que na terra iniciará a grande tribulação. Nós vamos falar um pouco a respeito disso. E a igreja fiel, ela será arrebatada e viverá as bodas do Cordeiro, conforme está descrito lá em Apocalipse 19, versículos 7, 8 e 9. É importante que nesse texto que nós lemos, a Bíblia ela é muito interessante com relação a isso, ela vai estabelecendo alguns elementos que fica fácil da gente relacionar isso com vários outros aspectos proféticos, que aí vai desde o Velho Testamento, mas que sinalizam coisas muito importantes para nós. O primeiro deles aqui, por exemplo, descerá do céu com alarido. Então, no arrebatamento da igreja, esse alarido vai representar aquilo que vai acontecer com o mundo. Então, a repercussão com o mundo, as consequências, os juízos, a perplexidade, o tormento, enfim. E vemos aqui um outro elemento que diz respeito ao arcanjo, né? E a gente vai ver que essa voz de arcanjo está muito relacionada à intervenção de Deus em Israel. Quando olhamos lá o livro de Daniel, no capítulo 12, o arcanjo Miguel passando ali as orientações, as profecias para Daniel, dentro daquele que seria um cenário tal qual jamais visto pela humanidade, mas que ali haveria uma intervenção de Deus para o povo de Israel, Israel profético. E o terceiro aspecto aqui que é a trombeta. Então, a trombeta de Deus, que a igreja fiel, ao ouvir o toque da trombeta, ela vai ser arrebatada. E ficará neste mundo a igreja infiel que não ouvirá o toque dessa trombeta e servirá como testemunha
de que sim, essa igreja foi arrebatada e sofrerá os juízos juntamente com o mundo. Feita essa introdução, eu acho que agora a gente pode partir aqui para essa diferenciação entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus. Eu acho que a gente pode fazer uma interação. Vou começar pelo Dr. Miguel, para a gente fazer essa distinção, né, alguns exemplos em relação ao arrebatamento e o que seria essa segunda vinda de Jesus. Bem, a palavra do Senhor mostra claramente. Se pegarmos o texto de 1 Tessalonicenses 4,17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então mostra que no arrebatamento, o Espírito Santo vai conduzir a noiva para o encontro nos ares com o noivo, que é Jesus. Então a palavra fala. O versículo 18 é para nós, se cumpre essa profecia. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O que o Trombetas e Festas fez? Uma mensagem de consolo. Maranata é a profecia que o rei vem. Maranata para nós, além de mostrar o arrebatamento da igreja, é consolo, porque nós sabemos que estaremos com o Senhor. Então isso que nós fizemos Trombetas e Festas, onde foi feita uma mensagem transmitida para todo mundo, mostrando a volta do Senhor Jesus e o encontro da igreja nos ares. E na segunda vinda de Jesus, em Zacarias 14:4, fala que aí sim ele vai voltar para completar a profecia. E fala assim a palavra em Zacarias: e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul, mostrando que na segunda vinda de Jesus, aí sim ele voltará juntamente com os salvos, a igreja que estará com ele nas bodas do Cordeiro. É importante aqui, antes de nós darmos continuidade a esse quadro, é importante que nós fazemos aqui uma diferença, estabelecer uma diferença para que nós acompanhemos esses assuntos. Arrebatamento da igreja é um evento. Segunda vinda de Jesus é outro evento completamente separado, distinto. E é isso que nós vamos mostrar. O pastor Miguel já começou a falar aqui das primeiras características do arrebatamento e as primeiras características da segunda vinda de Jesus. Então é importante dizer o seguinte: toda vez que nós, da igreja, nós falamos o seguinte, Jesus vai voltar, nós estamos nos referindo ao arrebatamento. Porque a segunda vinda de Jesus é para um outro momento. Nós vamos mostrar isso mais na frente, mas é bom fazer essa diferença, que o arrebatamento ele é um evento descrito na palavra, e a segunda vinda de Jesus é outro evento completamente separado, também descrito na palavra. E aí o pastor Miguel já mostrou essa primeira etapa, que o arrebatamento é nas nuvens, né, pastor Miguel? Sim. Jesus vem nas nuvens e a segunda vinda de Jesus Jesus vai pisar lá em Jerusalém. Então, nessa primeira parte aqui, nós vemos que Jesus não pisa nessa terra. Ele vem nas nuvens, como o texto que o pastor Miguel leu. Mas na segunda vinda de Jesus, Jesus vai pisar lá em Israel, também o pastor leu aqui em Zacarias. Então, veja que são diferentes o aspecto do arrebatamento e o aspecto da segunda vinda. E é interessante que essa diferença que o pastor Tiago está destacando, né? Tem ainda outros aspectos que nós vamos abordar aqui. Uma delas é a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Ela traz uma mensagem para a igreja. Então, assim, nós encontraremos com o Senhor nos ares, ou seja, no arrebatamento, que é esse momento tão aguardado pela igreja, em que ali participará deste momento aqueles que fizeram parte da igreja, chamada igreja fiel, né, foram fiéis ao Senhor, guardaram a profecia, vivenciaram um momento profético. Então, apenas os fiéis, no caso do arrebatamento, é que vão vivenciar. Eles verão o Senhor, encontrarão o Senhor, porém,
né? Mais Nas uma vez nuvens. reforçando, nas nuvens, nos ares, encontraremos nos ares. Já agora trazendo para esse outro evento, que é a segunda vinda de Jesus, aí, nesse caso, nós temos Apocalipse capítulo 1, verso 7, que diz, todo olho verá. Também vamos encontrar, detalhando a respeito deste momento, em Romanos capítulo 14, no verso 11, que diz assim, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. E muitas vezes nós podemos até pensar assim, né? Como é que vai ser, né? Talvez tempos atrás, né? Décadas atrás, os irmãos, quando viam essa profecia, todo olho verá, como é que vai ser isso, né? Porque a Terra, ela é imensa, né? Então, hoje, com os meios de comunicação, a gente vê que é algo completamente possível, né? De todos acompanharem. Hoje nós estamos numa era da informação que um evento que acontece num lugar do mundo, todo mundo é possível acompanhar, assistir, né? Enfim, observar, né? Então, é importante termos também essa diferença aí, certo? Então, no caso da segunda vinda, todo olho verá e todo joelho se dobrará. E há outro aspecto aqui também, ó, que o arrebatamento ele é um segredo, ele é um mistério, porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Mas a igreja fiel, aonde ela estiver, estará um trabalhando, o outro vai estar no ônibus, o outro vai estar em casa, na escola, aonde nós estivermos, esse mistério ele vai nos alcançar, né? Que aí o Senhor vai falar ao nosso ouvido, ó, sobe aqui, vai nos retirar. Então é um segredo, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas a igreja fiel ela vai acompanhar a revelação desse mistério, que é quando Jesus vai nos recolher para as nuvens. Já a segunda vinda de Jesus é um evento que vai ser público, ou seja, como o pastor Marcos falou, todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus é o Senhor. Então é uma situação pública. Aqui é um segredo, isso aí é um mistério para nós estamos dentro desse mistério, porque nós temos vivido e vendo a profecia, e o Espírito Santo está nos preparando para esse momento, onde nós ouviremos a voz do Senhor e estaremos para sempre com o Senhor. Muito bem. Eu acho que, até para a gente poder finalizar esse quadro aqui, ficando muito claro para todos, o arrebatamento da igreja, né, ele vai se dar antes da grande tribulação. Então, acho que é até interessante a gente ler o texto. Apocalipse 3,10 fala, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da grande tribulação ou da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, é da hora, não é durante, não é na hora, não é após, mas é antes da grande tribulação, e a palavra é muito clara com relação a isso. Já a segunda vinda de Jesus, conforme os pastores já até mencionaram aqui, algumas outras características, ela vai acontecer no final da grande tribulação. Eu acho que é interessante também nós lemos os textos, né? Mateus capítulo 24, versos 29 e 30, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências serão abaladas, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, eu acho que corrobora com todos esses outros aspectos que os pastores já haviam mencionado, mas que fica claro especificamente aqui que é no final da grande tribulação que vai se dar a segunda vinda de Jesus, né? Eu acho que ainda para até clarear um pouco mais, professor Tiago, há um gráfico aqui que eu acho que a gente pode mostrar, né, trazendo esse histórico da igreja ao longo dos tempos, né? Esse gráfico aqui que nós fizemos é para demonstrar esse aspecto profético histórico ao longo dos anos. Nós vamos ver aqui, ó, antes da vinda de Jesus, que é o seu nascimento, aqui nós temos o Velho Testamento, né? Ali toda a ação do Velho Testamento já profetizando esse momento. E aí vem a primeira vinda de Jesus, a primeira vinda de Cristo é o seu nascimento. Nascimento, aí tem o ministério de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus. Aí começa o tempo da igreja, que é no Pentecostes. Pentecostes
inicia esse tempo profético que nós estamos vivendo, que é o tempo profético da igreja. Salvação pela graça. Salvação pela graça. E dentro desse período histórico e profético, nós temos ali os avisos de Deus, as 7 cartas do Apocalipse, que nós temos estudado na escola bíblica dominical, está profetizado todo esse período da igreja. As 7 parábolas do reino, também está profetizado todo esse período da igreja. Os sinais que nós temos visto, trombetas e festas com sinais do arrebatamento, e o tempo do breve que nós estamos vivendo. Nós estamos no finalzinho desse momento, que é ali já o momento do arrebatamento. Repara que a seta do arrebatamento é para cima, ou seja, a igreja vai ser retirada. Enquanto aqui a seta do Pentecostes é o Espírito Santo descendo sobre a igreja, lá no arrebatamento é a igreja sendo retirada para morar com o Senhor na eternidade. E ali começa um período que é denominado na palavra como a grande tribulação. Serão 7 anos, 3 anos e meio, separados mais 3 anos e meio. Ali, já foi até falado em alguns seminários pelo pastor Gileti, os juízes de Deus, ali começa o juízo de Deus. Repara que antes da igreja ser retirada não tem juízo, é aviso, é sinal. Depois ali começa o juízo de Deus, que é o juízo sobre a carne, os olhos, o banquete de Deus. E aí sim, no final da grande tribulação, Jesus, ele aparece em Israel, que nós lemos aí, né? Que é a segunda vinda de Jesus. Jesus volta com a igreja para pôr fim na grande tribulação e começar um novo período, que é um período que é chamado o milênio, que é a vitória do Cordeiro, o reino, que é um outro período que nós não precisamos entrar nesse momento. Mas os irmãos veem que nesse gráfico dá para a gente ver exatamente a separação desses dois eventos. Arrebatamento da igreja, agora no tempo do breve, dando início para o mundo da grande tribulação, mas a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro. E depois a segunda vinda de Jesus põe fim à grande tribulação e começa o milênio do Senhor. Interessante que na palavra do capítulo 8, isso foi bem divulgado através das trombetas e festas, quando falou do toque das trombetas. Quarta trombeta é a profecia que a igreja espera, onde o arrebatamento vai acontecer, a igreja vai subir para as festas, que são as bodas do Cordeiro. No versículo 13 do capítulo 8, fala assim: E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Neste momento, a igreja já está na eternidade, porque o arrebatamento vai ser um momento antes de eu sentir, a igreja já vai subir para a eternidade. Mas aqui vai começar agora um juízo sobre aqueles que não creram e não foram lavados pelo sangue do Cordeiro. No texto de Apocalipse 3:10, diz assim: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então mostra a igreja que esperar no Senhor Jesus, porque a profecia se cumpriria. Então a igreja fiel esperou a palavra da minha paciência, descansar no Senhor, a fé geradora de vida, em que a igreja passou por período de provas, mas Jesus sempre aguardou. E aqueles que aguardaram esse momento, eles estavam preparados para serem arrebatados e viverem as bodas do Cordeiro. Muito bem, eu acho que o importante também a gente salientar é que nós estamos vivendo um momento profético dentro dessa linha do tempo aqui que o professor Tiago ele falou muito bem. É como se nós estivéssemos aqui no finalzinho dessa barra vermelha, né? Nos aproximando daquele grande momento que é o arrebatamento da igreja, que o Senhor Jesus vai intitular ali com o princípio de dores, né? Que tanto nós temos falado nos últimos episódios, todos esses sinais que têm ocorrido no mundo, né? Dos toques das 3 primeiras trombetas, os sinais dos ecossistemas que têm sido afetados, os fatores climáticos, também a questão das pestes, das fomes, coisas que nós já abordamos bem a respeito disso. Antes, então, ainda que chegasse o arrebatamento, que breve vai acontecer. No arrebatamento da igreja, então, vai, em seguida, no mundo, aqui nesta terra,
vai vir, então, a grande tribulação. Mas o que seria, Dr. Marcos, de fato, essa grande tribulação? Como é que a gente pode explicar isso para os nossos irmãos? Então, nós podemos adentrar, né, um pouco mais nesse assunto, dizendo o seguinte: em primeiro lugar, o arrebatamento, quando ele acontecer, dará início a esse período, que é um período que a palavra ela descreve a respeito disso. Eu até vou ler um texto aqui, daqui a pouco, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 21, que traz a seriedade, né, desse momento e um grande alerta que nos é dado para fugirmos disso, fugirmos dessa grande ira que haverá sobre o mundo. Esse texto lido pelo Dr. Miguel, falando, né, que haverá 3 ais, né? Ou seja, Apocalipse 8, ele fala de avisos, sinais que estão acontecendo em nosso meio, mas que são sinais na natureza. Desmatamentos, rios poluídos, extinção de seres do mar. Agora, nesse período aí chamado Grande Tribulação, nós não temos uma data para iniciá-lo. Porque ninguém sabe o dia nem a hora, né? Nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Então, nós não temos o conhecimento do dia que acontecerá o arrebatamento. Agora, a grande verdade proclamada, especialmente no Trombetas e Festas, é que quando o arrebatamento acontecer, o mundo vai sofrer esse momento de juízos sobre o mundo, sobre o homem, né? Estão descritos também nos toques das próximas trombetas, após a 4ª trombeta. E o texto que nós vamos usar como base aqui para falar sobre esse período, Mateus 24, 21 diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então, até um quadro aí que seria interessante, né, mostrar a todos que assistem, ou seja, tudo aquilo que nós vemos como situações vivenciadas hoje, as crises, né? As crises hoje, o mundo hoje está em crise, mas estamos vivendo um período de princípio de dores. O mundo, com toda a multiplicação da ciência, com toda a tecnologia, né? No entanto, a igreja vai ser arrebatada, a igreja fiel ela vai subir, o mundo vai permanecer, vai continuar, com a sua tecnologia avançando, com a ciência se multiplicando, porém, a ciência, com todos esses avanços que a humanidade alcançou, não consegue resolver as grandes crises, né? Então, nós temos crise sanitária, crise no aspecto político, crise de liderança, crise econômica, né? Enfim, então, e principalmente, acho que a principal de todas, a crise de identidade, a crise espiritual, a crise religiosa. Então, o mundo vai passar por esse momento de ausência da presença de Deus, ausência do Espírito Santo, né? E que diversos textos na palavra falam sobre essa grande ira, né? Então, esse texto aí nos remete realmente assim a uma reflexão muito séria, né, a respeito das escolhas que nós podemos fazer hoje, enquanto o Espírito Santo está agindo no mundo, enquanto há salvação. É momento agora de se voltar para o Senhor, e aceitar Jesus como Salvador e vivenciar esse momento que a igreja vai vivenciar de arrebatamento, pois a igreja vai ser preservada desse momento tão difícil que o mundo vai enfrentar. Glória a Jesus, que seremos arrebatados, né? Professor Tiago, e por que a igreja ela não vai passar pela grande tribulação? Então, é bom nós salientarmos o seguinte, que tudo aquilo que nós estamos falando aqui, nós estamos baseados na palavra, não naquilo que A, B ou C fala. Exatamente. Estamos aqui baseados naquilo que é a palavra de Deus. Então, nós temos embasamento bíblico para dizer assim, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Como também nós temos embasamento bíblico para dizer, olha,
o período da grande tribulação é um período difícil, principalmente porque não haverá o Espírito Santo. O Espírito Santo vai se retirar com a igreja. Então, o momento de salvação, como o pastor Marcos falou agora há pouco, é o momento de salvação agora. Porque dado o arrebatamento, o período da graça se encerra e aí começa uma grande prova, mesmo, uma grande tribulação, porque o Espírito Santo não vai estar presente. E é o Espírito Santo quem revela o Senhor Jesus. Por isso não há possibilidade de salvação nesse período, porque não tem o Espírito Santo. E aí, por que a igreja não passa por esse momento? Porque o Senhor disse isso. Então, nós vamos passar aqui um slide que tem alguns textos que vão demonstrar que a igreja ela não passa pela grande tribulação. De novo, falar aqui, olha, nós estamos baseados na palavra de Deus. Tessalonicenses 5:9, ó, porque Deus não nos destinou para a ira. Essa palavra ira aqui, ela está relacionada com essa grande tribulação, com os juízos de Deus sobre o mundo. Então, não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor nos chamou, o Senhor chamou o homem, o Senhor tem chamado nessa última hora para mostrar que o juízo de Deus não é para o homem. O homem, ele rejeita a salvação e por isso ele cai no juízo de Deus. Mas quando você aceita o Senhor Jesus, você é retirado da ira, ou seja, você não passa por isso porque você faz parte de uma igreja que vai ser retirada. A igreja, ela vai ser retirada porque ela não foi destinada para a ira. Ela foi destinada para a grande salvação, para as bodas do Cordeiro, onde nós estaremos com o Senhor. Interessante, doutor Tiago, que usando novamente esse texto, falando do cuidado de Jesus com a sua igreja, como ele guardou, mas a igreja vive dos elementos que ele dá. Então, quando fala, guardaste a palavra da minha paciência, é viver a profecia. Por isso que a igreja fiel é a que tem o profético. Ela vive o profético. Então, ela guarda com paciência, porque descansa no Senhor. E quando Jesus fala, te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, nós vemos lá em Apocalipse, a igreja fiel já vivendo as bodas. Apocalipse 7:13 fala assim, e um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde eles vieram? E eu disse-lhe, no versículo 14, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, não da grande tribulação. Porque a igreja, ela é vencedora. Ela viveu sempre, toda a sua história, o profético. Então ela foi perseguida, mas ela venceu todas as provas porque ela viveu na paciência, na palavra da paciência do Senhor Jesus, que é pela fé, por todos os elementos da eternidade que ele deu, os recursos da graça. Então quando ele fala, são os que vieram de grande tribulação. E onde? De grandes aflições, né? De grandes tribulações. Que é o princípio das dores que nós falamos aqui há pouco. Sim, passou por provas e lutas, mas sempre foi vencedora porque Jesus cuidou. E ele continua falando, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então a igreja sempre usou o que Jesus, o cuidado dele, sempre ele deu os recursos da eternidade para que ela pudesse ser vencedora. O interessante é aqui, ó, guardaste a palavra da minha paciência. Por isso a importância da doutrina, a escola bíblica dominical, é a revelação, é a doutrina sendo aplicada para esse momento, para que você guarde a palavra, para que você também seja guardado da grande tribulação, das grandes aflições. Trombetas e festas que nós estamos vivendo. E é um texto também, Romanos capítulo 5, verso 9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, mais uma vez também, mencionando que a igreja vai ser livre desse momento. Agora é interessante nós observarmos que esses dois textos, Apocalipse 3:10, veja que ele fala sobre como guardaste a palavra. Então, uma vitória que a igreja ela tem ao guardar a palavra, né? Sermos livres da ira, primeiro por guardar a palavra e depois, Romanos 5:9, por sermos justificados pelo sangue de Jesus, né? Ou seja, são duas doutrinas base
né? Ou seja, dois grandes elementos ali contidos na palavra que livram a igreja da ira, o que também nos faz lembrar da profecia contida em Apocalipse, capítulo 12, verso 11, que diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A grande vitória da igreja Glória a Deus. é o que faz com que a igreja ela seja vitoriosa, está na palavra e no sangue. Os dois grandes mistérios, né, que identifica a igreja como igreja fiel e que faz com que a igreja seja livre desse momento tão difícil que virá sobre o mundo, chamado Grande Tribulação. Maravilha. E falando exatamente sobre isso, né, que é a vitória da igreja, acho que nós poderíamos entrar também no aspecto que é a chegada, né, como a igreja ela chega na eternidade. E aí entramos aqui novamente no livro do Apocalipse, no capítulo 7, no verso 9, vai dizer assim: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas. Né? O que a gente já pode... Acho que esse aspecto aqui é interessante, porque só, ninguém, a qual ninguém podia contar. Aqui se cumpre uma profecia que o Senhor fez, uma promessa que o Senhor fez a Abraão. Abraão, olha para as estrelas do céu, conta, se é que você pode contar. Assim será a tua descendência, né? Olha também para as areias, para a areia da praia. Se é que você pode contar cada grão? Então essa também será a sua descendência. E nós somos cordeiros com Cristo, também participantes da bênção que o Senhor determinou lá em Abraão, que em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Então, nós somos cordeiros. Aí se cumpre lá na eternidade. Chega uma multidão que ninguém pode contar. E hoje a gente não consegue contar as estrelas do céu. A gente faz uma estimativa de bilhões e bilhões e bilhões de estrelas, que a gente não consegue contar. Também os grãos de areia de todos os desertos e praias da terra, a gente também não consegue contar. Mas há estudos científicos que falam assim, olha, tantas estrelas no céu existem quantos grãos de areia, estudos científicos que fazem essa estimativa. O mesmo número de estrelas que tem no universo também é o mesmo número de grãos de areias que tem aqui na terra, de todos os desertos, praias. Então, você vê que lá na eternidade se cumpre essa promessa que o Senhor fez a Abraão, né? É maravilhoso. Como a palavra é maravilhosa, né? Maravilhosa, maravilhosa. Tribos, povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Aqui também há um aspecto interessante, seria natural, se nós chegássemos na eternidade, alguém falasse assim, parabéns, você ganhou, você venceu, porque é uma vitória maravilhosa. Mas o louvor não é a igreja. Pelo contrário, é a igreja que glorifica o nome do Senhor, porque a bênção da salvação não é mérito nosso. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem. Então, a salvação é a operação exclusiva do Senhor na nossa vida. Por isso que a glorificação não é a igreja. Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. O louvor é ao Senhor Jesus, pela salvação que Ele operou na nossa vida. Muito bem. E o texto continua dizendo: todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos, dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. É a igreja vivendo para sempre com o Senhor. E aqui, um aspecto aqui que é a eternidade toda, né? Todos os anjos, toda a eternidade se junta com a igreja para glorificar o nome do Senhor. E até tem um texto em Salmos, né, que fala assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, que entrará o Rei da Glória. Você vê que as portas não são grandes o suficiente para entrar a glória de Jesus, que teve que arrancar as cabeças da porta. Cabeça da porta é aquele pedaço que existe entre o finalzinho da porta ali e chegar até no teto. Então, isso ali chama cabeça da porta. Então, você imagina que na eternidade precisou tirar isso, levantar as portas das vossas cabeças, porque entrará ao redor. Tamanha é a glória de Jesus entrando na eternidade com a igreja.
toda a eternidade para glorificar o nome do Senhor. E é interessante também, doutor Tiago, quando o senhor citou bilhões de grãos de areia, de estrelas. Nós estamos vivendo a profecia se cumprir, porque a mensagem de trombetas e festas alcançou a mais de 1 bilhão de assistentes que receberam a mensagem do Espírito Santo falando que Jesus vai voltar. E é para fugir deste mundo, para receber a herança da eternidade que está com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Maravilha, né? Acho que, infelizmente, chegamos ao final do episódio, poderíamos ainda falar muito mais, né? E como esgotar, né, um assunto tão rico quanto esse, ainda mais agora entrando aqui no aspecto da eternidade, viveremos, né, para sempre com o Senhor. Tantas coisas que poderíamos abordar, né, daquilo que o Senhor mostrou para João, mas o tempo não nos permite. Eu vou despedir aqui então, doutor Miguel, paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Doutor Marcos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, professor Tiago. Pai do Senhor, Deus abençoe a todos. Né? E até a próxima. Estamos vivendo então essa expectativa, esse momento maravilhoso que um dia vivenciaremos. Encontrarmos com o Senhor Jesus na eternidade. Tudo que a igreja anseia e deseja. Vivemos sim no mundo de aflições, um mundo cheio de problemas, de angústias, mas nós aguardamos a nossa esperança, que é o próprio Senhor Jesus. Ele mesmo, quem virá para nos buscar. Até o nosso próximo programa. A todos, a paz do Senhor Jesus.